Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 22 de Kislev, do ano 5783, 16 de dezembro de 2022, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as leituras diárias da Parashá. Nós estamos nessa semana com a Parashá Vayishev, ou Vayeshev, e ele se estabeleceu, significando que Yaakov retorna à terra prometida e ele se estabelece. A sua intenção é se estabelecer com paz harmoniosa, porém, vem os conflitos dos irmãos, os filhos de Yaakov, e aí começa realmente um momento muito difícil. Então, quando Yaakov se estabelece com paz harmoniosa, veremos no transcorrer da história, ok? Esta semana nós estamos aí no 6º dia para o Shabat, é o 6º dia para a nossa leitura, a 6ª Aliá. Então hoje nós estamos aí no capítulo 39 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 7 até o versículo 23, é a nossa Aliá de hoje, né? E nós vamos aqui continuar, né, o encontro, a história entre Yosef e a mulher de Potifar, ok? A nossa prece para hoje, aliás, lembrando que hoje, por ser o 6º dia, a nossa preparação é para o Shabat, para a entrada do sagrado dia do Shabat. Então, as luzes especiais de Shabat, as duas chamas de Shabat, serão acesas às 18h30, ok? Em preparação para o Shabat. Estamos aí na antivéspera, né, de Hanukkah, e então nós temos aí ao pôr do sol de domingo, 18 de dezembro, nós teremos aí então a entrada no dia 25 de Kislev, que é exatamente a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, né, por 8 dias. Então, no domingo, dia 18 à noite, e nós vamos até segunda-feira, dia 26 de dezembro, nós estaremos aí até segunda-feira ao pôr do sol, com os 8 dias de Hanukkah. Então, durante todo esse tempo, nós estaremos aí sempre falando sobre Hanukkah. A nossa prece de hoje para o Brasil e para o povo brasileiro, para que realmente nós tenhamos da parte de Hashem a proteção, a defesa, tenhamos respostas, né, e que sejamos guardados do perverso, do iníquo, sejamos guardados de todo mal, e somente Deus, o único soberano, o único Criador, o único Redentor, o único Deus, o único Salvador, é que dele vem a verdadeira salvação. E ele usa as pessoas, né, para que realmente o seu objetivo, o seu intento seja alcançado. Ele não quer, em hipótese nenhuma, a destruição da raça humana, né? Deus, ele realmente quer que nós estejamos trabalhando para fazer deste mundo a sua moradia. E é por isso que, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, é que nós precisamos estar trabalhando para alcançar o objetivo da nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, isso nós vemos pela própria história bíblica e pela história contemporânea, que nós podemos ver que todo aquele pretenso, né, ditador, aquele pretenso mandatário que quer mandar no mundo inteiro, que quer mandar em todas as pessoas, que quer mandar em todos os povos, né, se colocando numa situação acima de tudo e de todos, acima até do próprio Deus, nós vemos aí que ele tem a oportunidade, Deus lhe dá, Deus lhe concede o tempo necessário para que ele possa de fato se arrepender, fazer techuvá, né, fazer um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas quando estes pretensos, entre aspas, donos do mundo,
né? Realmente esgota o seu tempo, então a sua queda é iminente e ele não tem mais como se levantar. A própria história bíblica, a própria história contemporânea da humanidade mostra esta realidade. Então, nós estamos aí na nossa história no Brasil, onde temos aí pretensos donos do mundo, pretensos perversos e iníquos que querem subjugar o nosso povo, subjugar a sua liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de culto, né? Liberdade de fé. E eles têm o seu tempo, né? O seu tempo está se esgotando, porque Deus ele tem pressa para que realmente nós estejamos aí divulgando a sua unidade, a sua unicidade, a consciência de Deus, consciência de família, consciência de liberdade. Pois desde o princípio Deus sempre zelou por esses tripé, né, por assim dizer, né, essas três bases realmente para com a humanidade: consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. E todos aqueles que se levantaram contra esses três princípios sempre caíram por terra, sempre foram vencidos, sempre foram destruídos, mesmo Deus lhes dando, né, oportunidade para o arrependimento, mas recusaram, então colheram os frutos do seu péssimo trabalho. Então, para o nosso Brasil e para o nosso povo, a nossa prece de hoje é o Salmo 43, que assim nos diz: faz-nos justiça, ó Deus, e defende nossa causa contra os impiedosos. Poupa-nos dos pérfidos e iníquos. És o Deus da nossa fortaleza. Por que me ouvidas? Por que nos deixas caminhar nas trevas sobre a pressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que nos orientem e nos conduzam ao monte da tua santidade e ao teu tabernáculo. E nós viremos ao altar de Deus que é a fonte do nosso júbilo. Louvar-te-emos com a melodia da nossa harpa, ó eterno nosso Deus. Por que te abates então, alma minha? Por que angustias o meu ser? Espere em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora, ó Deus meu. Então, amados, essa prece aqui vem nos trazer realmente o retorno a Deus, para que nós possamos de fato estarmos em sua presença com um retorno para um genuíno e verdadeiro arrependimento dos nossos erros e pecados, que nós possamos realmente contemplarmos aí os fatos reais que estão diante de nós, e nós realmente contemplamos, né, os iníquos, os perversos, que procuram de todas as formas sufocar em todos os níveis, né, as pessoas de bem, as pessoas que clamam a Deus por salvação. Então, realmente, nesse sentido, a prece nos fala que a súplica, né, daquele que busca a presença divina, né, envia a tua luz e a tua verdade para nos orientar e para nos conduzir ao monte da santidade e ao tabernáculo de Deus, que é estar em sua presença, ok? E é por isso então que nessa confiança nós temos a certeza do júbilo. O júbilo significa a resposta das preces, respostas com vitórias, conquistas, com proteção e com a derrota dos perversos, dos iníquos, bem como também somos consolados, né, exatamente sobre a questão que muitas vezes nós, olhando para tanta iniquidade, tanta perversidade, parece que realmente o mal vai triunfar, que o perverso vai sair vitorioso. E então muitas vezes nesse sentido a nossa alma se abate. Então, com essa prece e a confiança restabelecida no Todo-Poderoso,
Então a prece diz, né? Por que te abates, então, alma minha? Por que angustias o meu ser? Então vem o apelo no sentido de confiança e esperança. Por isso diz, espera em Deus, pois louvá-lo-emos por sua presença salvadora, ó Deus meu. Então, por isso, amados, né, a presença salvadora de Deus, é isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos, para que, de fato, realmente a presença salvadora de Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, seja, de fato, essa presença salvadora, né, em nosso país, no meio da nossa nação, do nosso povo, e que juntos possamos contemplar, de fato, a presença salvadora do nosso Deus. O Deus de Israel, o Deus do povo judeu, o Deus que criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas, e o único Deus que realmente faz com que nós possamos habitar em segurança e em paz. Ok? Então vamos em frente aí, pois Deus tem uma promessa magnífica. Os dias da redenção final com o Mashiach, né? Quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, então plenamente será estabelecido a paz harmoniosa e definitivamente será estabelecido realmente a paz entre os povos. A nossa luta é para chegar esse tempo rapidamente, ok? Baruch Hashem. Então, para hoje, nosso shalom vai para o Leandro Rodrigues, da cidade de Apuiarés, no Ceará. O Abel Secom, lá em Chapecó, Santa Catarina. A Virgínia Amorim, Rio de Janeiro. A Marília Alcântara, lá de Vitória, Espírito Santo. Alexandra Gonçalves Pedro, Rio de Janeiro. Eliana Ferreira, lá da Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro. O Júnior Martins, o casal Ronaldo Pereira e Maristela Marcel, da cidade Raul Soares, Minas Gerais. A Zeni Bacruz, Valdir Pires, Adão, São Paulo, capital. Estáfano José Agoston, da cidade de Saltos, São Paulo. Cláudio Santos, da cidade Pacoti, Ceará. Maria Nazaré Fernandes Costa, lá de Belém do Pará. E do grupo Histórias Judaicas, né? Temos aí o Leandro João, Almeida Carvalho, o Marco Antônio, Ayrton Freitas, Antônia Tavares de Oliveira Lima, Diego Maia, Gilberto dos Santos Lima, a pastora Maria Cristina, Jurandir Nunes Rachid, o Carlos Cordeiro e o Daniel Roma. Então, esses amados aqui, e familiares e comunidades, o nosso Shabbat Shalom. Estamos aí com a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, né? Já retornando para casa depois de uma longa estadia no hospital, né? Através do infarto que sofreu, mas graças a Hashem, retornando para casa. Que as nossas preces continuem em favor da Malu, Maria Lúcia, filha de Pedro, para o completo restabelecimento, a completa cura sem sequelas, ok? Ao casal Edilane Minorello e o Claudemir de Jesus Silva, aqui de Bauru. Quem mais está por aí? A Maria do Socorro Salles, de Brasília, né? Baruch Hashem. A Malu está agradecendo a todos aí pelas preces, né? Então, o Gilvan Freire, lá da cidade Paulo Afonso, na Bahia, né? Ó, Gilvan Freire, a cidade de Paulo Afonso, né? Depois de muito tempo voltei a ouvir a cidade de Paulo Afonso, né? Com as cachoeiras que tem ali também em Paulo Afonso, né? Parece que tem uma hidroelétrica ali também, né, em Paulo Afonso.
A cidade que nós ouvimos falar lá na nossa infância, no grupo escolar, né? Depois de algum tempo, pouco tempo, hein? Vamos falar baixinho aqui, tá bom? Aí nós voltamos a falar sobre Paulo Afonso, lá na Bahia, né? Baruch Hashem aí, o Gilvan Freire, né? Família e comunidade aí pela Bahia fora, né? Com o emissário o Mário, né? Que está aí coordenando a região toda aí, Baruch Hashem por isso daí, ok? Quem mais temos aí? A Rosa Maria Simplício de Farias, né? A Rosa Maria Simplício de Farias Rosa Maria, meu Deus, é uma confusão entre Manaus e Recife. Eu acho que a Rosa Maria de Recife, né? Pernambuco. A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo, também está por aí, Baruch Hashem, né? A Luciana Rodrigues, né? Aqui da região de Marília, né? A nossa região de Bauru, a Rosa Maria Simplício, que tinha mudado lá para Recife, Pernambuco, agora nós retornamos a Rosa Maria para Bertioga, né? Região litorânea de São Paulo. Tá vendo só como a ação, a aventura Bnei Noach com o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica é algo espetacular? E um segundo você está num lugar, já no segundo seguinte você está em outro totalmente. Sair de Recife e voltar para Bertioga, São Paulo, é assim, ó, né? As aventuras do nosso monoteísmo aí. Baruch Hashem. Ok? Então, aos amados e familiares e comunidades, desde já, o nosso Shabbat Shalom, né? A todos aí, né? Se preparando para o nosso sagrado dia do Shabbat. Sexta Aliá, capítulo 39, verso 7 até o verso 23, do livro de Bereshit, Gênesis. Então, amados, nós vamos continuar aí com Yosef, né? E na casa de Potifar, e aquela questão, né, da mulher de Potifar, ela começou a olhar de forma diferente para Yosef, como nós vimos ontem, né? Yosef começou a ter muito sucesso, né? Muita evidência, se tornando muito importante, e ele começou a perder o foco, né? Então ele começou a cuidar da sua aparência, da sua beleza física, né? Então, entre outras coisas, algumas lições nós aprendemos daí, né? Para que você quer sucesso? Qual é o teu objetivo de ser próspero socialmente, profissionalmente, financeiramente? Para cuidar da sua aparência externa, ter um carrão de luxo, uma casona de luxo, um palácio, né? Então, qual é o teu propósito para ter sucesso na sua vida? Então, quando Yosef mantinha o seu foco realmente em anunciar Deus, em realmente levar as pessoas a terem conhecimento de Deus, a sua prosperidade foi rápida. Em tudo que ele punha a mão também prosperava. Isso significa que, seja qual for o nosso trabalho, próprio ou trabalhando para pessoas seculares, se nós mantemos o foco de divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, Deus faz prosperar o nosso caminhar. Quando nós colocamos todas as coisas ligadas, conectadas conosco no nosso mundo secular e físico, e nós focamos em Deus, em fazer prosperar realmente o conhecimento de Deus e fazer prosperar com que o mundo seja transformado na moradia de Deus, quando nós mantemos o foco em que realmente aonde há estudos de Torá, dentro da nossa configuração Bnei Noach, que são aquelas cinco bases, né? O Ateshuvá, Tefilot,
estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, suas ramificações, e de Sedaká, ofertas, dízimos e doações. Quando nós focamos nisto, para que realmente, né, seja próspero a nossa comunidade, a nossa sinagoga, o Benei Noach local ou regional, e nós colocamos realmente recursos, né, com Atsedaká, com ofertas, doações e dízimos. Então, o nosso objetivo é fazer com que isso venha prosperar para alcançar o objetivo de Deus, que é fazer deste mundo a sua moradia. Ele vai fazendo com que nós sejamos prósperos, não somente no campo espiritual, mas também no campo físico, saúde, vigor, né? Não para se aparecer, não para cuidar da aparência física, ficar belo ou bela para atrair a atenção dos outros, e isso fazer com que sejamos iscas para o pecado, para a iniquidade, e isso vai atraindo os olhos de outros ou outras e vai fazendo com que você perca o foco. Exemplo de Yosef. Assim como também, né, vai fazendo com que venhamos prosperar financeiramente e materialmente, não para termos o luxo e nesse sentido nós gastarmos tempo, né? Nós podemos ter prosperidade financeira e material para termos um shalom e bem-estar, mas não para ficarmos aí vivendo no luxo, na luxúria e por aí afora vai, certo? Quanto mais nós de fato nos dedicamos a Deus e dedicamos as nossas posses ao serviço de Deus, Deus dá prosperidade. Por isso que os sábios falam que a Tzedaká é o melhor investimento. Poupança, como que chama lá, bolsa de valor e companhia limitada, etc, etc. Isso daí são coisas seculares, que podem sim até ser um acessório, mas não o essencial. O essencial é exatamente a de Tzedaká. Por isso que os sábios falam, Maimônides fala com muita propriedade sobre isso, que quando nós dedicamos a de Tzedaká as nossas comunidades, sinagogas, etc. e tal, no mínimo, Deus restitui 2 vezes. É muito mais do que a poupança, é muito mais do que outras coisas de aplicação, né? Então, essas outras coisas podem ser até um acessório, mas não é o essencial. Então, a melhor aplicação é você praticar Tzedaká. E se você faz com kavaná, com verdadeira intenção do coração, você começa a desfrutar dessas bênçãos rapidamente, sem sombra de dúvidas, né? Por isso, realmente, essa é a única questão em que Deus fala para fazermos prova dele, ok? Não é desafiar a Deus, mas é realmente você ter um propósito para suas doações, ofertas, dízimos, né? E dentro desse propósito você ver a resposta que realmente Deus dá para você, ok? Então isso é importante. Então quando Yosef ele começa a desvirtuar o foco dele, né? Começa a olhar para os lados, né? Então ele começa a cuidar da sua beleza física. E ao cuidar da sua beleza física, ele acabou atraindo realmente a atenção da sua patroa, Zuleika, a mulher de Potifar. E aí, Zuleika, ela faz a sua consulta com os seus astrólogos, né? E os seus astrólogos, né? Os seus astrólogos levantam, né? Quando a revelação não vem de Deus, ela vem entrecortada, ela vem turva, ok? E ela traz realmente uma interpretação, por assim dizer, dúbia, não uma coisa firme, categórica, transparente, à luz dos olhos de Deus. Então, quando ela faz a sua consulta com seus astrólogos, então, através da astrologia, eles trazem uma resposta para ela. Fala para ela, ó, o que nós vemos aqui nos astros é que você vai cuidar dos filhos de Yosef. Então, ela interpreta que ela vai ser a mãe dos filhos de Yosef. Então ela vai para cima de Yosef. Ele já chamou a atenção dela, porque ele começou a cuidar da sua aparência física.
e por isso que fala o texto, né, que nós vimos aí ontem, né, no versículo 6 do capítulo 39, que ele se tornou belo de porte e de semblante, né? Era aquele homem que a mulherada olhava para ele, entendeu? Então ele começou a cuidar dessa beleza física externa, e Zuleika, não resta dúvida, caiu, entre aspas, de amores por ele. E aí vem os astrólogos e falam, o que nós vemos aqui é que você vai cuidar dos filhos de Iosif. Então ela interpreta que ela vai ser a mãe dos filhos de Iosif. Aí então ela parte com tudo para cima de Iosif. E ele vai sempre negando os avanços, né, da patroa, e sempre falando de Deus, sempre falando da confiança, né, que o patrão depositou nele, que tudo na casa e tudo que pertencia a ele, ele tinha liberdade de administrar, com exceção dela. Ela era a única exceção em que Potifar disse a Iosif, tudo você tem administração e pode fazer aquilo que lhe parecer bem, menos com a minha mulher. E ela não está nem aí, ela parte para cima, né? Os astrólogos, a astrologia, né, trouxe uma visão deturpada pela metade, né, porque não foi uma revelação divina, direta de Deus, ok? Deus permitiu uma aparência de verdade, né, para que os astrólogos pudessem ver, né? Mas aí, Zuleika, ela toma uma interpretação pessoal. E é nesse campo que nós entramos também, em que os nossos mestres falam, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança máxima espiritual da nossa geração, nos fala que Zuleika, a semelhança, por exemplo, de Eliezer, o servo de Abraão, né, são considerados como escravos, né? Então Eliezer, ele tinha uma filha e queria que a sua filha casasse com o filho do seu senhor, Abraão, né, Isaac. Mas Abraão disse para ele, falou, a sua filha não pode casar com meu filho, porque você traz sobre si uma maldição, que é a escravidão. Você e a sua casa são escravos. E por isso você vai à casa da minha parentela buscar dentro da minha família a esposa para o meu filho. Ou seja, o que de fato aqui a palavra está trazendo com referência a Eliezer? Que Eliezer, ele era, entre aspas, amaldiçoado porque ele não tinha liberdade. Ele era escravo. Ele foi comprado como escravo. Certo? Então, por isso, ele não era uma pessoa livre, no sentido exato da palavra. Por que Zuleika foi comparada dentro dos comentários de Irash, com referência à mesma situação de Eliezer, o escravo de Abraão? Por que ela era a patroa, ela era a esposa de Potifar, alguém muito importante, eminente no meio egípcio. Ela não era escrava, por assim dizer. Mas aqui Irash diz que ela se tornou escrava semelhante a Eliezer, porque ela se tornou escrava da sua decisão deturpada, errada. Então, o que os nossos mestres trazem para nós aqui é que, de fato, né, nós podemos nos tornarmos escravos de uma decisão errada. Porque quando nós tomamos decisão acertada, à luz dos olhos de Deus, à luz da sua Torá, da sua palavra, nós somos livres. Por que o povo judeu nunca conseguiram escravizá-los de fato? Escravizaram o povo judeu apenas fisicamente, mas nunca conseguiram escravizar o povo judeu de forma espiritual. Porque espiritualmente sempre foram livres. Porque a sua escolha, a sua decisão estava sempre em Deus, o único Criador, o único Redentor,
o único Salvador. E a palavra divina sempre foi a palavra que norteou a sua verdadeira liberdade. Porque quando o ser humano ele tem consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade, ele pode ser preso fisicamente, mas nunca será preso ou escravo de fato. Por quê? Porque espiritualmente ele está livre. Por isso, alguns dos nossos sábios, através da história do povo judeu, nós temos aí rabinos, mestres, sábios do povo judeu, que foram escravizados, principalmente na época da chamada Cortina de Ferro, o sistema socialista, comunista da Cortina de Ferro, foram levados presos, cativos, e desafiados pelos seus algozes, pelos soldados. E eles, resumidamente, né, vocês podem me trancafiar aqui nesta cela, mas eu estou livre, porque nesse momento eu estou junto com o meu povo lá no Shabat, eu estou junto com o meu povo lá na reunião das preces da manhã, eu estou junto com o meu povo fazendo o Shema, a declaração máxima da fé monoteísta, que é baseado lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 em diante. Eu estou livre, muito mais livre do que vocês que estão aí na porta da minha cela. Porque eu, com a minha consciência de Deus, com a minha consciência de família, com a minha consciência de liberdade, eu posso ir aonde eu quiser e vocês não. Então essa é a realidade, amados. Por isso que, de fato, o povo judeu nunca foi escravo, porque nunca conseguiram escravizá-los espiritualmente. E a festividade de Hanukkah, que nós vamos começar domingo à noite, traz exatamente essa mensagem. Nos dias de Macabeus, a família de Macabeus, a família de sacerdotes, que não aceitaram o jugo dos Seleucidas, né, que era o domínio sírio-grego naqueles dias, e que tentaram de todas as formas escravizá-los espiritualmente, tirar a consciência de Deus, a consciência de família, a consciência de liberdade. É isso que o sistema, através da história da humanidade, tenta fazer desde o princípio. Muda-se os figurantes, mudam-se os perversos, mas o sistema é o mesmo. Então, por isso que nós temos essa questão aqui, em que Rashi traz esse comentário falando de Zuleika, escrava, porque ela foi escrava dos seus próprios pensamentos, ela foi escrava da sua decisão errada, ela foi escrava daquilo que ela qualificou como certo, sendo que era errado. E nós estamos vendo exatamente essa inversão de valores nos dias atuais. O errado é certo, o certo é errado. A mentira virou verdade, a verdade virou mentira. As pessoas de bem são tratadas como pessoas perversas ou bandidos, né? Pessoas perversas ou bandidas sendo tratadas como se fossem as melhores pessoas do mundo. A inversão de valores. E é por isso que realmente Iosif, ele tinha que resistir a este mal, a esse ataque, a essa sedução, né? Então ele teve que enfrentar o pecado. E nós somos desafiados a enfrentar o pecado. O pecado, ele não é apenas um pecado no sentido dentro de uma visão de relações proibidas sexualmente falando, mas a vaidade, como aconteceu aqui no caso de Iosif, foi o princípio realmente das suas tentações. Então, quando você você cai na escravidão da avareza, por exemplo, né? O dinheiro para você é tudo. Quando fala, por exemplo, de comprar aí
um artigo de luxo que é supérfluo, que não tem necessidade de você comprar aquilo, mas você vai, você compra. Depois você chega lá na sua casa, pega aquele objeto de luxo, você coloca lá num determinado lugar, por uns dias ele está ali, na eminência, né? Aquela, seja lá um objeto que for, né? Que é de luxo, você pagou muito caro, fica lá exposto, ai que bonito, ai que lindo. Passou um mês, já você não lembra tanto dele. Passaram-se 3 meses, você nem lembra que tem mais aquele objeto. Imagine depois meses e meses pela frente. Está ali. Mas você pagou um dinheirão naquele objeto. Aí então quando vem ali o seu líder espiritual, os seus orientadores espirituais, ó, vamos aí, ó, precisamos que você se dedique a tzedakah, a sua oferta, o seu dízimo, a sua doação, né? De forma constante, não uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, mas de forma constante, de acordo com as suas possibilidades, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, mas tem que ser constante. Aí então pronto, aí você abre um zoológico dentro do seu bolso, dentro da sua carteira, dentro da sua conta bancária, aí lá tem escorpiões, cobras, leões, crocodilos, né? Aí você coloca um zoológico inteiro dentro do campo das suas finanças, né? Não, eu não posso de forma alguma dispensar. Já pensou? Dispensar 10 reais, 50 reais, 100 reais. Já pensou colocar aí 200, 500, 1000 reais? Que é isso? Para com isso. Então você se torna um escravo e você fica sendo escravo. Então é nesse sentido que Rashi vem comentando sobre a questão de Zuleika, mulher de Potifar, em comparação com Eliezer. Eliezer poderia ser livre? Sim. Zuleika poderia ser livre? Sim. Podem ser de várias formas, mas de forma simples. Eliezer, quando venceu o tempo dele não ser mais escravo, ele poderia realmente receber a sua alforria, por assim dizer, e ir embora livre. Mas ele decidiu permanecer como escravo na casa de Abraão. Zuleika poderia ser livre? Sim, ela poderia se aproximar de Iosif, não com segundas intenções, mas ela sabia da posição de Iosif com referência ao seu Deus. E ela poderia chegar em Iosif e dizer, ó, os meus astrólogos disseram que eu vou cuidar dos teus filhos. O que você tem para me dizer sobre isso? Ele poderia dar uma orientação para ela, mais espiritual, sem sombra de dúvidas, e ela poderia aguardar, porque ela tinha uma filha. Lembra da filha que ela adotou? Aquela filha que saiu da casa de Yaakov, que nós vimos lá atrás. A filha que Diná teve com o príncipe de Shechem. E ela foi levada, como estava sendo rejeitada ali no âmbito familiar, então Yaakov diz para ela, vá, sai. E ela disse, mas Yaakov, eu vou para onde? Deus te conduzirá no lugar certo, no caminho certo. Não tenhas medo, Deus te guiará. E ela ouviu a voz do seu avô, Yaakov, e ela saiu. E ela foi parar exatamente na casa de Potifar e de Zuleika. E ela foi adotada como filha. E nós vamos ver mais aqui na frente que ela acaba casando-se com Iosif, um tzadik. Torna-se a mãe dos filhos de Iosif. E a sua mãe ajuda a cuidar dos filhos de Iosif. Entendeu? Então ela poderia ser livre, Zuleika? Sim, se ela buscasse o caminho correto. E é isso que traz para nós, dentro dessa atmosfera toda, né, a visão de Rashi, a visão que traz para nós da Torá. Então, quando Zuleika ela lança os seus olhos sobre Iosif, né, e ela busca de todas as formas seduzi-lo, ela planeja, ela se aproxima dele de todas as formas,
procura de todas as formas realmente fazer com que ele venha cair na sua sedução, e ele sempre está ali resiliente, sempre falando de Deus, sempre buscando refúgio em Deus. O tempo passa, os dias, as semanas, os meses passam, e aquele famoso ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela não desistiu, Zuleika, disso. Ela teve tempo suficiente para ser livre, mas ela continuou escrava da sua interpretação e da sua decisão. Então, num determinado dia, né, depois de várias recusas, né, entre elas, Zuleika chega para ele, elogia a beleza física dele, elogia a sabedoria dele, né, enaltece aquele jovem belo fisicamente, de semblante. O semblante aqui fala fisicamente de semblante. Por quê? Porque o semblante de Iosif era um semblante que trazia muita luz, muita paz, trazia uma presença muito, por assim dizer, em tempos de guerra, um semblante de paz. Um tempo de escuridão, um semblante de luz, e assim sucessivamente. Então era aquele semblante sereno, tranquilo, né? Que trazia muita confiança, firmeza, etc. e tal. Então o seu rosto, por assim dizer, brilhava. Então tudo em Iosif começou a chamar a atenção. E quando ele se dedica mais ainda a cuidar da sua aparência física, fisicamente se torna mais belo ainda, né? Então ela fala para ele, entre outras coisas, né, que acabamos de falar, os elogios, isso daí vai atingir o ego, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado quando somos elogiados, para que o ego não tome conta. Mas quando somos elogiados, vamos dar a Deus a devida honra e glória. É porque Ele nos capacita para isso ou para aquilo. Entendeu? Então não aceite o elogio como algo pessoal, mas aceite os elogios como uma dádiva divina. E aquela pessoa que está fazendo um bom elogio, restitui a ela a bênção divina. Porque quando você aceita como uma bênção divina, aquela pessoa que faz o elogio, ela recebe uma bênção divina também. Porque ela está vendo Deus em tua vida. Ela está vendo a presença divina na tua vida. E quando você reconhece isso, não como algo pessoal, mas como algo divino, dando a Deus toda a honra, glória, adoração, temor, respeito, então aquela pessoa que fez o elogio a você, ela recebe também as bênçãos divinas. Então, não sejamos egoístas quando nós recebemos elogios, para que a pessoa também possa compartilhar, receber de Deus as bênçãos. Entendeu? Então isso é muito importante, né? Então quando ela dizia também que ele tocava muito bem harpa, né? E ela falou para ele, toque para mim. Ele disse, eu toco para Deus. Está entendendo? O receber o elogio não como algo pessoal, mas como algo divino. Então, toca para mim a sua harpa. E Iosif disse, eu toco para Deus, eu não toco para você. Eu não toco para aquela pessoa, eu toco para Deus, porque eu louvo a Deus. Entendeu? Enquanto Iosif estava firme nisso, vencia dia a dia as suas provações, as suas tentações. Mas um belo dia, como ela não desistiu da sua escravidão, então um belo dia, quando o seu marido e todos os seus empregados foram para um feriado religioso egípcio, de uma divindade egípcia, em que todos eram convocados ao templo idólatra do Egito. Então ela deu uma desculpinha amarela para o marido, que estava indisposta, né? Assim como diz o Midrash, o Talmud, os nossos mestres falam que ela deu aquela desculpinha básica para o maridão, e o maridão aceitou, foi ele, todo mundo, e como Iosif, ele era monoteísta, ele não foi ao templo idólatra, ele permaneceu ali, e ele obviamente entraria na casa de Potifar para continuar como bom mordomo de todos os negócios do seu patrão. Ele ia entrar na casa para
administrar. E então, quando ele entra, não demora, ela aparece. E aí ela parte por tudo ou nada. É tudo ou nada. E se agarra em Iosif. E o convite ele já não é mais superficial. É claro, declarado. Deite comigo. Não, 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 não. Mas ela agarrou, não largava. Quase chegando de fato às vias, de fato, por assim dizer, quase que Iosif cede à sedução e aos encantos de Zuleika. E momentos antes dele consumar o fato, ele vê o rosto do seu pai. Ele vê o rosto de Yaakov, o seu pai. E naquele momento, ele simplesmente fala um não com muita força, com muita convicção, e se desvencilha das mãos, das garras de Zuleika, e sai correndo, ficando apenas o seu manto nas mãos de Zuleika. E ele resistiu, ele enfrentou o seu mal, ele enfrentou o seu pecado, ele enfrentou o seu desafio, e realmente ele foi firme no seu propósito. Viu o rosto do seu pai e ele então simplesmente desvencilhou totalmente de Zuleika e fugiu. Ok? Então, nesse sentido, nós temos aí que Zuleika, por se sentir rejeitada, desprezada, então ela provoca o maior escândalo, Aí vem a baixaria, por assim dizer, entendeu? Então é aí Zuleika espera o marido chegar, os empregados chegarem, os escravos chegarem, e ela segurando a túnica de Iosif, ela declara: este hebreu que você trouxe para a nossa casa, ele entrou aqui e tentou me seduzir, tentou me violentar, mas eu gritei, gritei e gritei, e ele fugiu amedrontado, e fiquei apenas com a sua túnica na minha mão. Potifar olhou, não tinha como acreditar em Zuleika. Já se passaram vários meses, se passaram alguns anos, e Iosif nunca teve um escorregão, Iosif nunca teve um vacilo em uma única letra de palavra que ele falasse. Ele nunca desviou um centavo dos seus bens. Muito pelo contrário, os seus bens só se multiplicavam. Iosif teve inúmeras oportunidades de estar a sós com Zuleika, e ele nunca fez nenhuma menção alguma de desejo para com ela. Potifar, não acreditava nisso. E aí, então, segundo a Mishnah e o Talmud, os nossos sábios relatam que Zuleika não deu folga para o seu marido. Todo dia falava de Iosif de forma negativa, destrutiva, falando que ele tentou violentá-la. E quando eles tinham a sua intimidade à noite, então ela falava para Potifar: era isso que ele queria fazer comigo. E aquilo foi... E Zuleika aproveitava os empregados, os escravos, e falava negativamente e destrutivamente, a respeito de Iosif. E aquilo foi inchando a cabeça de Potifar, a difamação se espalhando cada vez mais. E aí nós temos aquilo que Rashi comenta, e os demais sábios comentam que a Zuleika ela tinha tomado outra decisão. Se não for comigo, será com a minha filha. Ela não sabia da procedência de Asinat, a filha que estava na sua casa, que ela adotou. Ela não sabia que vinha da casa de Yaakov.
Ela não imaginava que ela seria sobrinha do próprio Iosef. Então, se não for comigo, será com a minha filha. Então, assim que ela tem a idade devida para o casamento, eu preciso arrumar um jeito para que ele não retorne à casa do pai dele. Que ele não retorne ao seu lar. Então, a única forma, cadeia para ele. E então, Potifar toma decisão. Não aguenta mais aquela mulher falando na sua cabeça e manda José para o calabouço, para a prisão. Então agora ela fica mais sossegada, porque vai ter tempo da sua filha crescer, ter a idade para se casar, e aí ela vai inventar alguma coisa para que Iosef saia da cadeia e case com a sua filha. Ela continuava escrava, de forma negativa, da sua astrologia. Eu vou cuidar dos filhos de Iosef. Se não é comigo, será com a minha filha. Entendeu? Então, por que escrava? Porque o plano de Deus é superior às intenções humanas. E quando nós nos encaixamos no plano de Deus, Deus abre portas e portões. Ele move céus e terra para que possamos, de fato, alcançar os propósitos que Ele estabeleceu para você, para mim, para cada um de nós. Então, por isso, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala sobre a questão enfrentando a tentação, que nós precisamos, de fato, sem sombra de dúvidas, né? Nós precisamos, de fato, vermos, no sentido figurado, como Iosef viu o rosto de Yaakov. Assim como ele lembrou do rosto de seu pai, e dessa forma, então, ele venceu a sua prova, o seu pecado, né? O seu ego, a sua vaidade, porque ele deu vazão a ela. Então agora ele tinha que ser provado o que era mais precioso para ele, o que de fato era de maior valor para ele. E ele provou que vaidade das vaidades, tudo é vaidade e vira nada. Mas a beleza interior é a única que permanece eternamente. E a vaidade externa, física, ela é passageira, né? Por isso que é comparada como a flor, né? Ou como a grama, né? Amanhece viçosa e à tarde já está seca. Então esta é a vaidade das vaidades e companhia limitada, ok? Então nesse sentido, ver o rosto de Yaakov significa que nós precisamos realmente saber sempre estar com o equilíbrio moral da realidade presente diante de nós. Quando nos confrontamos com a tentação de pecar, podemos nos convencer de que ninguém vai ficar sabendo disso. Os famosos pecados escondidinhos, né? Então você está no seu particular, no seu quarto, você está sozinho no seu escritório, você está sozinho, né, junto com a funcionária da sua casa, junto com a sua secretária, ou, né, invertido também, né, a mulher, né, no seu trabalho, junto com o seu chefe, aí papapá, parapapá, não precisamos entrar em detalhes. Então você está sozinho ou sozinha, e você fala, ninguém está vendo. Então é nesse momento que você precisa mais do que nunca ver o rosto de Yaakov. Ou seja, você precisa manter o equilíbrio moral, ético e espiritual da sua vida, para vencer realmente a sua tentação, o seu pecado. E nesse sentido, tecnicamente, né, você pode se justificar dizendo, eu fracassei, eu falhei, eu dei mole pro azar, mas aí eu vou confessar, eu vou me arrepender. Então aí você tecnicamente planeja, né, que você pode realmente sucumbir à tentação e depois faz ter chuva, beleza, vamos em frente. Não é bem assim. Cuidado com isso, né? Uma das explicações que os nossos mestres trazem, né,
que naquele momento em que Yosef ele viu o rosto do seu pai Yaakov, ele teve a visão de que se ele consumasse de fato o seu pecado, o adultério ali naquele caso, ele viu que ele precisaria passar pelo Guerrinom, que foi traduzido como inferno, outras traduções como purgatório, por aí afora vai, né? Então ele viu que de fato ele teria que passar pelo Guerrinom junto com ela para ser purificado do pecado antes da ressurreição. E o sofrimento é muito intenso para a purificação nesse lugar. Entendeu? Então, quando ele vê o rosto do seu pai Yaakov, ele contempla tudo. Entre outras coisas, ele contemplou também, quando ele viu a face de Yaakov, ele contemplou também a voz do seu pai dizendo: você quer riscar o seu nome de entre os 12 filhos de Yaakov, entre os meus 12 filhos? Você não quer ser inscrito? Você quer apagar o seu nome? Então, o rosto de Yaakov, na realidade, traz muitas mensagens. Mensagens simples, mensagens um pouco mais profundas, outras mensagens muito elevadas. E nós precisamos ter essa visão diante de nós, diante da nossa tentação, diante da nossa prova, diante do pecado que nos rodeia constantemente. Então, visualizar a imagem de Yaakov e lembrar que nossos atos não são ações individuais meramente isoladas no tempo e no espaço. Outra visão da face de Yaakov. Você, especificamente falando aqui dentro da nossa realidade Benei Noah, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos chama a atenção da seguinte, dentro daquilo que nós acabamos de ler, da seguinte forma. Primeiramente, vamos falar dentro do campo o povo judeu. Quando um judeu, ele peca, é como se todo o povo pecasse. E se um judeu é acometido realmente pelas consequências do seu pecado, e ele vai receber as consequências do seu pecado, todo o povo vai receber. Ou seja, o pecado de um judeu não é de um judeu, é do povo. As consequências do pecado de um judeu é para todo o povo. Porque o povo judeu é um organismo na visão de Deus para com Deus. Se um acerta, todos acertam. Se um erra, todos erram. Se um é abençoado, todos são abençoados. Se um não é abençoado, todos não são abençoados. E dentro da nossa ótica Benei Noah, nós precisamos aprender e realmente vivenciar esta realidade. Então, quando você, Benei Noah, filhos de Noé, seja bem filho ou bate, filha de Noah. Então, quando você erra, quando você peca e quando você sofre as consequências de ceder aos seus pecados, lembre-se disso. Não só você será afetado, mas a sua família será afetada e o povo será afetado. Com questões negativas. Por quê? Porque a nossa decisão errada, ela traz consequências. Entendeu? E é por isso que nós precisamos ser zelosos do bem, para que não sejamos apenas eu abençoado, mas a minha família seja abençoada. O povo Benei Noah seja abençoado. Por isso, o Rebbe diz que as nossas ações individuais, elas não são meramente isoladas no tempo e no espaço. Ela tem conexão. Eu tenho conexão com você. Você tem conexão comigo. Mesmo que não nos conheçamos pessoalmente, mas nós estamos conectados.
A nossa sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, aqui em Bauru, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva e o povo que está conosco, nós estamos conectados. Nós, a família, à tarde com a Torá, aonde você está, nos 4 cantos do nosso país, e aqueles outros tantos que estão fora do nosso país, em outras nações, nós estamos conectados. Então, se eu ajo de uma forma negativa, isso vai influenciar todo o nosso povo. E é por isso que o monoteísmo nos faz uma família. Esta é a visão de Deus, de sermos uma família. E nós não podemos quebrar esse vínculo. Nós não podemos quebrar esse vínculo. Por quê? Porque Deus está presente nessa questão. É Deus que está nos unindo. É Deus que está nos fazendo uma família. E nós não podemos abrir mão disso. Então, se eu tomo uma decisão errada, isso vai ter consequências para mim, para minha família, para o povo que está mais próximo de mim, aqui na Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, região, Bauru e região. Vai ter efeitos negativos com todos aqueles que estão conectados comigo através de A Tarde com a Torá. Então, nós precisamos ser zelosos com as 7 leis de Noah, as suas ramificações, com a nossa Teshuvá, as nossas Tefilot, com o estudo da Torá, com o estudo das suas 7 leis, as suas ramificações e com a Tzedakah. Nós sempre estaremos conectados se nós permanecermos, entre aspas, olhando o rosto de Yaakov. Por isso, né, nossos atos, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, os nossos atos têm ramificações cósmicas. Eles podem provocar danos ou trazer a cura para o mundo inteiro. Então, por isso, quando nós pensamos de forma egoísta, nós estamos trazendo danos danos cósmicos para o mundo inteiro. Mas quando nós agimos vendo o rosto de Yaakov e seguindo nessa direção, então também as ramificações são cósmicas no efeito positivo. Porque qual é a finalidade de Deus? Transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então nós mexemos com o universo. Nós mexemos com a dimensão cósmica do universo. Nós mexemos com a dimensão espiritual de todo o universo. Por isso, o sistema não vai gostar de você. Se você quer ficar numa boa com o sistema, acatando as suas péssimas ideologias, tudo contra a Torá, se você quer manter a boa aparência com o sistema, então você estará agindo de forma negativa. E isso resulta realmente em todo o universo. Dificulta a transformação deste mundo para ser a moradia de Deus. E a nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a casa de Deus. E para concluirmos, né, o Midrash explica que a recompensa de Yosef, né, por ter resistido e vencido o mal, nós vamos ver amanhã sobre a questão da prisão, que ele é levado ao calabouço, né? Mas antecipadamente, para concluirmos a nossa aliada de hoje, então o Midrash diz que quando se faz referência a Yosef, então ele é chamado de Had Sadik. Had Sadik. Sadik, justo. Had Sadik. Então, essa palavra H-A, antes de Sadik, né, de Sadik, né, Had Sadik, então é um artigo que é traduzido como o. Isso significa
Então, Iosif, José, o justo. Então, essa referência, né, que o Midrash traz para nós, realmente o nome de Iosif foi comprovado como o tzadik, o justo, certo? Então, Deus o pôs à prova e ele não pecou. Então, dessa forma, né, a recompensa para Iosif, né, foi com que na sequência, né, da sua história, ele tornou-se o vice-rei de todo o Egito. Né? A consequência positiva, boa, ótima, excelente, porque ele venceu o mal, venceu o pecado, ele foi considerado o salvador da sua geração. Ele não salvou apenas a sua família, mas ele salvou o mundo todo naqueles dias da intensa fome e seca que aconteceu naqueles dias. Então, na sua vitória, ele venceu o mal, ele venceu as forças negativas cósmicas, espirituais, sobrenaturais, e ele teve o mérito de poder salvar o cosmos, o universo, poder salvar tudo na atmosfera espiritual física. Ele tornou-se salvador realmente de toda a humanidade naqueles dias. Então, Iosif, ele tornou-se o vice-rei do Egito. Então, mesmo centenas de anos mais tarde, ainda temos os efeitos de Iosif, quando o povo judeu saiu do Egito e chegou de frente do mar, o mar de juncos, né? Onde estava ali pela frente o mar e atrás estava o exército do faraó. E o mar se abriu, e o Midrash diz que, por que o mar se abriu? Porque quando o mar viu o esquife de Iosif, que estava sendo transportado para ser sepultado na terra prometida, o mar se abriu. Então, nesse sentido, à frente, enquanto o mar rugia, e então, e atrás do povo judeu bradava o exército do faraó, então aconteceu mais um milagre na vida do povo judeu. Ou seja, o mar se abriu, o caminho tornou-se seco e eles puderam atravessar tranquilamente. Por isso nós temos aí, né, o Salmo trazendo: o mar viu e fugiu. O que o mar viu? Que repentinamente fugiu? Ele se tornou seco para o povo judeu. O que é que o mar viu? O mar viu o esquife de Iosif. Os israelitas estavam carregando o caixão dos ossos, os restos mortais de Iosif. E então, como ele pediu para os seus, para que assim que saísse do Egito, transportasse os seus restos mortais para serem sepultados na terra prometida, então estava ali. Então, quando o mar observou isso, então o mar se retirou, ele abriu-se e o povo pôde passar em terra seca. Desse modo, Deus recompensou mais uma vez Iosif, que fugira da mulher de Potifar, fez com que o mar fugisse diante do seu esquife e o povo pôde atravessar de fato em terra enxuta. Foi assim que Iosif, ao passar no teste e não pecando, ele ajudou o povo judeu mesmo depois da sua morte. Ok? Então, por isso, Iosif, Had Sadik, José, o justo, até hoje podemos contemplar de fato as consequências boas, excelentes, de poder ter resistido à mulher de Potifar. Então a pergunta que fica para ti, para mim, para cada um de nós é: quando nós resistimos e vencemos o mal, quantas pessoas poderão se beneficiar disso? Quantas pessoas poderão ser abençoadas através da sua ação?
de não ceder ao mal, ao pecado, à tentação? Por isso, logo mais quando vamos iniciar o sagrado dia do Shabat ao pôr do sol, antes do pôr do sol, às 18h30, temos o acendimento das 2 luzes especiais do Shabat, para receber Shabat. Então, nesse Shabat, de uma forma especial e singela, você possa ver, entre aspas, o rosto de Yaakov. Analisar melhor a sua vida. Analisar melhor o seu momento pessoal, em que você está a sós e acha que ninguém está vendo. Você analisar melhor a sua vida no seu dia a dia, que a sua ação, ela mexe com o cosmos, o universo, ou para o bem ou para o mal. Analise, ver o rosto de Yaakov, a semelhança de Yosef, os benefícios maravilhosos e preciosos que tem repercutido no cosmos, no universo e nas gerações futuras até aqui. Então pergunte-se sempre, eu, vencendo a tentação, o pecado, o mal, quantas pessoas eu poderei abençoar através deste ato de resistir, vencer, contemplando a face de Yaakov? A começar, você mesmo é a primeira pessoa a ser abençoada. Na sequência, a sua própria família. Na sequência, começam a sua comunidade, seus parentes, seus vizinhos, sua cidade, seu estado, seu país e as nações. E juntos, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, nós estaremos transformando esse mundo para ser a moradia de Deus e abreviando a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. A partir das 20h15, diretamente da Sinagoga Benenor, Jardim Silvestre 2, Bauru, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, estaremos aí transmitindo para Bauru, região, de Bauru para o Brasil e as nações, a recepção do Shabat, o Kabbalat Shabat. Então, logo mais temos o outro encontro marcado. Desde já, a você, família e todas as comunidades, um Shabbat Shalom. Até mais.